Estamos aí ao vivo. Hoje, terça-feira, 14 de novembro, 7h30, horário tradicional da nossa live. Estamos aqui com a nossa terceira live. Hoje o tema é marketing e fornecedores, né, como foi divulgado. Estou aqui mais uma vez com o candidato a presidente pela Fantástica União, Andrés Rueda. E o nosso José Renato Quaresma está aí, firme e forte. Sempre. Bom, hoje a nota triste do dia é a derrota do Santos ontem, né? Acho que está todo mundo com a cabeça quente. Até uma semana atrás a gente estava brigando pelo título, estava achando que poderia ganhar do Vasco, o Corinthians podia empatar com o Atlético, vamos chegar e acabamos que agora matematicamente já não temos mais chance de ganhar nenhum título esse ano, né? Com os profissionais. E o que me incomoda é que a gente estava brigando pelo título e o que vem sendo dito era que faltou vontade, né? Então acho que isso, muita gente questionando se o elenco, o que estava faltando, se faltou algo mais, mas enfim. Hoje o nosso tema aqui é marketing e fornecedores. Como a gente tem feito toda semana, o Andrés e o Quaresma vão começar fazendo aí uma introdução. Andrés, por favor. Maravilha, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência. A eleição tá próxima e a gente aqui continuando passando para vocês os nossos conceitos sobre o que a gente imagina de implementar no clube. Quando a gente fala de marketing e fornecedores, que é o assunto de hoje, a primeira coisa é a gente conceituar o que é marketing. No meu entendimento, existe um grande erro de interpretação do que seria o marketing. Mesmo no clube, mesmo no executivo, o pessoal imagina que um bom marketing é aquele que traz dinheiro, patrocínio para o clube. Tá? Isso é importante, mas existe um erro de conceito. Então, eu fiz questão de pegar um textinho aqui, onde se define o que é marketing. E vou passar para vocês. Tá? Marketing ou mercadologia é o processo usado para determinar que produtos ou serviços possam interessar os consumidores. No caso do marketing do clube, os consumidores são sua torcida, seus sócios, tal. Assim como a estratégia que será utilizada nas vendas. Veja bem, estratégia, comunicações e no desenvolvimento do negócio. A finalidade do marketing é criar valor e satisfação no cliente, tá? Gerindo relacionamentos lucrativos para ambas as partes. Ou seja, vocês podem ver que quando a gente fala de definição de que é marketing, não se fala em simplesmente rentabilizar, trazer dinheiro com patrocínio para o clube. Tá? Então, no nosso modelo de gestão, a gente quer deixar bem claro que a área de marketing vai ser a responsável por criar produtos, sentir a necessidade dos nossos consumidores, tá? O que eles querem, o que eles precisam, tá? De elevar a marca do clube, gerar produtos que possam trazer, sim, receita para o clube e ponto. Isso é a função do marketing. A área gerencial comercial, a área comercial, na verdade, é responsável por pegar os produtos gerados pela área de marketing e essa sim ir atrás do mercado para trazer receita para o clube. Tá? Então, esse é o conceito que se imagina, tá? Que é usual em todas as empresas e infelizmente, no clube há tempos não se utiliza. Tá? Primeiro passo que a gente imagina é trazer essa área para a subsede de São Paulo, porque a maior parte dos patrocinadores, o pessoal relacionado a isso, o mercado grande de propaganda está em São Paulo, tá? E muitas vezes a gente perde oportunidades, até pela dificuldade de alguém acessar, de alguém ir até Santos conversar, ou até do nosso pessoal ir atrás do patrocinador. Isso é relacionado a marketing, tá? Quando a gente fala de fornecedores, a gente fala assim, fornecedores é tudo igual, tá? Na nossa visão, alguém para prestar um serviço ou fornecer qualquer tipo de coisas para o clube, existe um ritual. Quer dizer, a gente não pode ter relacionamento com empresas que não tem um mínimo de aprovação comercial. A gente tem que qualificar os nossos fornecedores quanto à capacidade financeira, à capacidade idônea das empresas. Um comprometimento que a gente faz
está no nosso plano, é que qualquer aquisição do clube vai ser feita através de concorrências auditadas internamente e externamente. Chega de fazer aquisições com empresas que ou foram criadas uma semana depois de eventualmente terem ganho uma licitação, uma semana antes. A gente vai ter critérios para ter um relacionamento com os fornecedores. Muito se tem dito sobre os contratos atuais. Tá? Quando a gente fala de fornecedores, depois de você acertar uma transação, a parte contratual é fundamental. E a gente nota, é uma coisa que é até estranha, a gente critica muito isso sim no clube, é que no mundo empresarial, qualquer contrato, ele protege quem está adquirindo o serviço quanto à qualidade do serviço que tem que ser prestado. Isso tem um termo técnico, a gente chama de SLA. Qualquer fornecedor, hoje em dia, ele se compromete com qualidade no serviço que ele presta. E tendo problema, ele é multado financeiramente, ou reduzindo seu faturamento, ou até com multas em dinheiro. Eu já citei, acho que na semana passada, o exemplo da Rede Gol. Não tem sentido. A gente entende tudo. A empresa estava começando, eles podem melhorar, eles vão arrumar o sistema, mas depois de praticamente um ano, não dá simplesmente esperando o dia que eles queiram, que eles consigam acertar. Tá? Eles têm que ser, sim, penalizados financeiramente e por aí vai. Então, é mais ou menos assim que a gente enxerga tanto o marketing como fornecedores, tá? E não sei se o Quaresma... ele está aqui, Quaresma. Desculpa, imaginei que ele não estava. Tudo bom contigo? Tudo bem. Eu estava de férias, Estava de férias, né? Que legal. Se você quiser comentar alguma coisa, depois já passa para as perguntas do pessoal, que eu acho que... Não, eu complemento tudo isso que você falou, dizendo que, primeira coisa, entrando, e nós sabemos disso através do mercado, nós vamos respeitar os contratos, nós vamos respeitar os fornecedores, nós vamos criar padrões. Porque o que a gente entende é que o clube hoje não tem padrão. Você fez uma definição muito boa em marketing, eu fiz pós-graduação em marketing, e as pessoas acham que marketing, eles misturam, achando que era comercial, área de... Não, marketing tem que desenvolver, tem que saber o que tem que levar para o consumidor, e a área de vendas vai vender o produto, o Santos. E nós vamos ter uma área que vai captar, né? O marketing tem que correr atrás do fornecedor da camisa. Não é o marketing que tem que correr, o marketing tem que montar o produto camisa, aquele produto bem elaborado, bonito, para o sócio, para o torcedor. Agora, quem tem que buscar o patrocinador é a nossa área comercial. Então isso precisa ser definido, porque no clube hoje não tem essa estratégia, viu, presidente? A gente tem lá várias linhas e um monte de formiga caminhando. Nós precisamos alinhar tudo isso e aí sim o clube vai começar a andar com toda a projeção que tem que ser profissional. Mas era só para complementar que eu estou por aqui, tá? Está por aqui, maravilha. Uma questão que eu acho que é importante quando a gente pensa no futebol brasileiro é que os clubes brasileiros eles pensam em marketing muito como exposição na camisa, né? A gente pega os clubes ingleses, por exemplo, eles têm patrocinadores, parece um na camisa e aí vai no banner, tem vários, tem um patrocinador específico para o setor automotivo ou para bebidas, etc. Não necessariamente precisando estar na camisa. Uma pergunta que apareceu aqui é sobre patrocínio pontual. A atual gestão do Santos, ela tem mantido a prática de o tempo todo fazer patrocínio pontual, então de repente se o Santos passa algum jogo na Globo, ou se é uma final, ou se é um clássico, tem usado às vezes patrocínio por um jogo. Qual que é a visão da Fantástica União em relação a esse tipo de parceria? Bom, a gente costuma dizer que não existe publicidade barata ou cara. A gente tem publicidade que dá resultado. Infelizmente, a marca do Santos, ela tá muito judiada. Tá? A gente tem pouca exposição na mídia. Vira e mexe, a gente se vê com notícias não muito positivas na imprensa. Isso quando tem notícias do clube, que a gente conseguiu perder a total exposição. Hoje é difícil você achar notícias do clube, quando você acha sempre negativas. Tá? Então, isso desvaloriza o valor do patrocínio. Quer dizer, o patrocinador ele faz conta. Olha, quanto tempo minha marca vai estar disponível para os meus consumidores? Eu vou estar do lado de quem?
E isso valoriza ou não valoriza o valor que ele paga. Tá? Patrocínio pontual, no meu entendimento, não sou esperto, eu costumo brincar, eu falo que todo gestor ele é generalista, ele conhece de tudo, ele é obrigado a conhecer de tudo um pouquinho. Tá? Então a gente conhece um pouco de marketing, de área jurídica, de processos, tal, mas ele tem que estar rodeado de pessoas especializadas. Então, no meu entender, patrocínio pontual é desvalorizar a marca. Na verdade, você está dando um aperitivo para o patrocinador e dizendo, olha, vê se te interessa associar o teu nome ao nosso. Tá? Então, eu acho que isso você mostra para o mercado que a nossa marca ela não está boa. Tá? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um forte trabalho para revalorizar a marca do Santos nacionalmente, internacionalmente, e aí sim, pouco a pouco, começar a valorizar isso, monetizar, trazer isso receita cada vez maior. A gente tem visto que o valor da camisa, hoje em dia, a gente agradece que conseguiu fechar um patrocínio, mas o valor, no meu conceito, é relativamente baixo do que a gente imaginaria para um time como o Santos. Até comparando com os outros clubes, do mesmo nível até do nível menor. Então a gente tem que valorizar a marca para poder aumentar a nossa receita nesse quesito. Isso chega até, é bom salientar que o clube em dificuldades, nós falamos na semana passada, a dificuldade financeira que acontece no clube, começa a abrir vários segmentos, é que nem uma colcha que ela vai abrindo buracos. Quanto mais você quer, mais buraco você vai costurar, daqui a pouco abre outro. Você abrir pontualmente é uma necessidade de dinheiro imediato e que não dá valorização ao clube. Que se você tem um clube equilibrado, você consegue um patrocinador, né, que fique um tempo na sua camisa, trazendo a marca dele junto com a sua. Quando você traz um pontual, é só necessidade de dinheiro. E às vezes são valores pequenos, que não valorizam a camisa, não valorizam o clube. Então isso demonstra a fragilidade financeira do clube, a fragilidade de administração do clube. E isso nós precisamos entender que são reflexos de tudo que vem ocorrendo agora. Você iniciou falando, Vitor, sobre a caída do nosso time. É tudo reflexo de uma administração. Não existe um culpado, existem vários culpados. Projeção do clube, administração do clube, financeiro do clube, de repente apoio no futebol que não se teve, aí os jogadores aqui também começaram a decair. Então, existe um conjunto de informações que não são bem elaborados, vai ocasionar em uma determinada situação, que é essa que nós estamos passando. Agora, voltando ao pontual, eu também sou contra. Ou você tem uma marca forte com você e a valorização do teu produto, certo? Ou você não coloca nada e arruma a casa, que fica mais bonito. Na minha opinião, fica mais bonito. Cada dia você colocar uma camisa, isso na venda também, é complicado. Só desvaloriza. Bom, é importante falar que hoje, além de estar na nossa página do Facebook, a gente também está sendo transmitido pelo Santos Tá Roxo, né, um site aí que bastante conhecido, que faz da Resgate, que está apoiando, faz parte da nossa chapa, né, um dos 18 grupos aí que está apoiando a Fantástica União. E é isso, realmente, sobre os patrocínios pontuais, não dá tempo nem de você relacionar a marca, ativar a marca, então realmente é uma maneira pobre, digamos assim, de alavancar o marketing do clube. O Marco Scandiuzzi está perguntando aqui se a ideia é transferir o marketing para São Paulo, se nós vamos usar a subsede para isso. Você deu uma pincelada no começo, mas acho que seria interessante falar não só da importância que São Paulo poderia ter para o marketing, mas também para atrair as grandes empresas, né? Não é atrair qualquer empresa para o clube, né, presidente? Então, o nosso projeto é transformar a subsede de São Paulo numa filial do clube. Tá? Eu acho que essa proximidade de Santos com São Paulo, a importância de São Paulo no mercado de publicidade, de marketing, ele requer que o Santos não tenha simplesmente uma subsede para ter relacionamento com sócios, vender ingresso e mais nada. Então, a nossa ideia é transformar a subsede numa filial do clube. Tá? Alguns departamentos que fazem sentido vão ser transferidos, o marketing com certeza, podemos pensar eventualmente no departamento jurídico,
mas sempre tentando aproximar o nosso consumidor, o nosso patrocinador com o clube, dar facilidades. Tá? E, obviamente, reformatar um modelo de relacionamento dessa filial com o sócio. Eu bato muito na tecla, hoje não é nem o sentido, mas eu faço questão de, em todo contato, em tudo, bater na mesma tecla. O sócio é o dono do clube. Ele tem que se sentir dono, ele tem que ser tratado como dono. Essa pergunta do marketing de São Paulo também foi feita pelo Nemésio, né? Uma outra pergunta que agora aparece do Flávio Cordeiro, relembrando da importância que o Santos tem historicamente, do quanto que o Santos é conhecido fora do Brasil e como que o Santos poderia explorar sua imagem, o marketing fora do Brasil, e se eventualmente fazer pré-temporadas fora e amistosos seria uma alternativa possível para aumentar a exposição da marca. Tá, no tocante à marca Santos Internacional, infelizmente, a gente andou para trás. Tá? A nossa marca, que tanto custou, que tantas glórias trouxe para a nossa torcida, reconhecimento mundial, infelizmente, e não há crítica a essa gestão, mas é uma sequência de fatos, de infelicidades, tá? Ela está sendo muito massacrada. Desde derrotas infelizes contra times, amistosos que não deveriam acontecer, transações erradas com jogadores, escândalos. Infelizmente a gente só vê notícia do clube por negativa. Escândalo na base, jogador que não recebe, só notícia negativa. Isso afeta diretamente na marca do clube. E hoje em dia, século XXI, essas notícias não ficam só no Brasil. Você acabou de falar uma coisa, o mundo inteiro está sabendo. Então a gente vai fazer um trabalho muito forte para revitalizar nossa marca, levar para os patamares que nunca deveriam terem sido baixados e aumentar. Com isso, com reestruturação de gestão, com todos trabalhando por um Santos mais forte e um Santos com total transparência, a gente vai conseguir reverter essa situação com certeza. E isso afeta diretamente na receita do clube. O Diego Mendes de Oliveira faz uma pergunta que eu acho que é bastante interessante em relação ao Pelé, né? O Santos teve já momentos e diretorias de maior aproximação com o Pelé, de menor aproximação. Como que a gente pensa isso, tanto o Rueda como o Quaresma, a relação que a gente pode ter com o Pelé a partir de 2018? Tá. Só um parênteses, desculpa. Claro. Até na lista de sócios que foi divulgada, o Pelé aparece como inadimplente recentemente no Santos. Então esse é o tratamento que a gente tem dado para o maior ídolo do brasileiro mais conhecido no mundo e o maior ídolo do Santos, com certeza. Esse problema de inadimplente, não inadimplente, é um problema sistêmico que está ocorrendo. Tem erro no sistema que faz o gerenciamento disso. Aproveito para alertar o sócio a que, independente de qualquer coisa, acesse o site do clube, veja se sua situação está em dia, porque mesmo você tendo pago, estando completamente tranquilo, muitas vezes você pode estar no sistema como inadimplente, tá? Agora, quanto ao Pelé, acho que é nosso ídolo maior. Eu acho que a relação, não só com o Pelé, ultimamente o Santos tem tido um problema de relacionamento. Quer dizer, ele briga com o seu sócio, ele briga com o seu torcedor, ele briga com o seu fornecedor, ele briga com as mídias. Quer dizer, a postura do clube está errada. Tá? A gente tem batido muito que em qualquer empresa, qualquer relação, ela só vai para frente com diálogo, com entendimento e com relacionamentos que sejam bons para todos. Tá? Pelé é nosso maior ídolo, ele acho que não merece o tratamento que tem hoje do clube. Tudo bem, só o clube, a gente sabe que talvez a relação dele com o clube também não seja o que a gente esperasse, mas temos que sentar, não só com o Pelé, com todos os ídolos do clube. Pelé é um nome de marketing
extremamente importante, como o Robinho em menor proporção, como o Neymar, como todos os nossos grandes ídolos. Então a gente tem que sentar na mesa e ver o que é bom sempre para o clube. Tá? A nossa obrigação como gestores do clube é sentar na mesa defendendo os interesses do Santos. E isso, com certeza, vocês podem ter total tranquilidade que vai ser feito. A gente não pode se afastar cada vez mais dos nossos ídolos. E isso, junto com a sua torcida, são os grandes patrimônios do clube. Quaresma? Eu só falando do... Não, eu não estou aqui, eu estou fora. Vamos voltar no... Na verdade, a marca Pelé, hoje, ela é controlada pela Legend 10, que é uma empresa lá inglesa, que é a mesma que cuida aí do Chelsea. Eu acho que o Santos não é o fator só o Pelé. O senhor Edson Arantes do Nascimento, ele precisa também ter um respeito muito grande. Eu acho que as pessoas esquecem, às vezes, o cidadão e volta-se muito à marca. A marca Pelé é mundial, certo? O Santos não aproveita isso. Nós temos que criar um modo de aproveitar, como eu vejo também agora, nesses últimos anos, e como torcedor fanático de arquibancada, eu vejo que o Santos perdeu toda a identidade com seus ex-atletas, seus ídolos. E começou, lembrando aqui rapidamente, do Ganso, com o problema que o Ganso tinha que sair do Santos, saiu obrigado, com o problema do próprio Neymar, do problema que... E agora a gente está mais um que é um ídolo, é um jogador, mas a falta de respeito chegou mais uma confusão agora que acabou com o Zeca. E nós vamos ver agora como vai ser a saída do Lucas Lima. Quer dizer, cada vez mais a gente está vendo uma falta de absorver, tá certo? Para nós, aquele ídolo que ficou. Você tem o problema dos jogadores, você tem o problema dos empresários. A gente pode até entender isso. Mas a marca, as camisas ainda são vendidas com o nome dos jogadores. A gente tem isso nas crianças como ídolo. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu. Minha esposa esteve agora em Hong Kong. Hong Kong e Coreia. E na Coreia, ela num almoço com 4 coreanos, eles souberam que eu estou participando da eleição. Eles pediram, pelo amor de Deus, para me enviar 4 camisas para eles lá, na Coreia. É o time que era o time do Neymar. Então, esse vínculo que nós temos com os atletas, independente dessas brigas, eu acho que toda briga ela tem que ter uma solução e ela tem que ser boa para ambas as partes. Tá? Isso é um processo que eu vejo de negociação. Mas, vejam bem, 4 coreanos que pediram a camisa do Santos para mandar 4 camisas lá, por uma questão de conhecer através do Neymar. É esse vínculo que a gente... Não só Neymar, o Diego, que saiu, que hoje está no Flamengo, o Robinho, que está no Atlético. Nós tivemos um problema com todos eles. Nós temos que parar com isso. Agora, é claro, o futebol tem mudado muito, as situações dos clubes têm mudado muito, mas eu acho que nós precisamos alavancar a estrutura do clube num todo. Não só uma parte, num todo. E isso tem que ser um trabalho árduo que nós vamos fazer. É o que nós colocamos, o presidente acabou de falar. Nós vamos buscar tudo isso, até essa internacionalização, que nós já temos alguns projetos aí também sendo trabalhados, para levar isso junto ao clube, porque ainda é o clube mais conhecido fora do Brasil. E já que a gente estava falando do Pelé, o Gilberto Afonso perguntou aqui o que a gente pretende fazer para se aproximar dos ex-atletas. Foi um projeto que a gente bateu muito aqui já nas últimas lives, né, de criar o time Masters, de fazer esse time rodar, e eu acho que esse projeto ajudaria muito, não só para fortalecer a marca do Santos, um time que poderia também ter um marketing, mas também de valorização dos ex-atletas, né, Andrés? Isso. O nosso projeto, o Futebol Master, é de altíssima prioridade. A gente acredita que essa aproximação do nosso ídolo junto à torcida é muito benéfica em todos os sentidos, quanto a marketing, quanto a exposição de marca, quanto a captura de novos torcedores. Então, no nosso plano, a gente pretende levar esses ídolos a várias cidades do país, eventualmente até para fora, representando a marca do Santos, participando, inclusive, do tentáculo nosso de captura de novos talentos, que seriam as escolinhas, que seriam as franquias,
Quer dizer, é importante nossos ídolos participarem eventualmente numa escolinha, numa franquia. Isso você leva toda uma festividade, tudo um glamour para uma cidade. Isso atrai nova torcida e é fundamental para o clube. A gente não pode esquecer o que esses ídolos fizeram pelo clube e tem que estar sempre ao lado. Isso faz parte da história e, como alguém fala, né, quem não teve passado não tem presente nem terá futuro. Eu queria lembrar aí para os nossos espectadores, né, estamos chegando a 25 minutos de live já. Queria falar que as nossas lives são semanais e também temáticas. Então, que hoje a nossa ideia é falar de marketing e dos fornecedores. Então, tem uma série de perguntas, se Robinho vai voltar, de futebol. Isso a gente não é o tema hoje, né? A gente optou por fazer essas negociações mais... negociações não, digo, exibições mais focadas, né? Sobre fornecedores, muita gente pergunta aqui, o Marcelo Rocha, qual é a política de atuação junto a fornecedores que você implantará na gestão do peixe? Tá, então, um ponto fundamental seria o cadastramento do fornecedor. A gente tem que saber com quem está lidando, tá? É comum o fornecedor pedir uma ficha cadastral do cliente, para saber se ele paga em dia, se ele tem problema financeiro e tal. Agora, se esquece que é obrigação também do cliente saber com quem está lidando. Então, todos os fornecedores do clube terão uma avaliação em todos os sentidos, capacidade econômica, histórico da empresa, relacionamento, ou seja, precisamos conhecer quem são nossos fornecedores e fazer uma triagem, ver se serve esse aqui, desculpa, não serve para ter relacionamento comercial com o clube. Isso é fundamental. Como acho que o Quaresma citou um pouquinho lá atrás, nossa ideia é sentar com os atuais, com todos que têm relacionamento com o clube, conversar, reavaliar os contratos. Todos os contratos vão ser honrados, é uma obrigação de qualquer gestão, mas vamos conversar assim, sempre pensando no clube. Volto a repetir, nossa função é defender os interesses do clube. Até Tá? o fornecedor, às vezes, desculpa, até o fornecedor, às vezes, tem alguma ideia Claro. para ser aplicada ao clube, que você pode captar essa ideia, trazer para dentro, às vezes ele quer ajudar. E às vezes está engessado porque o sistema não aceita. Então o fornecedor trazendo essa ideia, nós vamos captar essa ideia também. Nessa parte de ideias e de gestões, o clube tem que se abrir. O clube acabou se fechando muito para dentro. Existe uma certa resistência do clube escutar os sócios da torcida, fornecedores ou qualquer. Por muito eficiente que seja a gestão do clube, e a gente sabe que, infelizmente, isso não ocorre, ouvir as pessoas é fundamental. Muitas vezes, uma ideia de um torcedor, de um sócio e tal, você pode abrir projetos fundamentais. Nossa gestão, ela prevê isso, ela tem uma gerência voltada para atendimento do sócio, da torcida, onde uma das funções é realmente ouvir demandas de torcida e nosso compromisso é dar sempre um retorno. Olha, essa ideia aqui não tem sentido, desculpe, obrigado, essa ideia aqui tem sentido, vai ser incorporada ao clube, ou seja, essa relação do clube com a sociedade, com a sua torcida, nossa ideia é que seja mais aberta. Tá? O clube peca, no nosso entender, um pouco com isso. Já comentei que a gente tem um relacionamento ruim, ou se não ruim, não muito bom, com federação, com CBF, com mídia e tal, e com a própria cidade, né? Quer dizer, a própria cidade de Santos. A gente tem que estar mais próximo. Quer dizer, o clube ser de Santos é um orgulho para nós. Agora, o Santos está na cidade de Santos, a gente também tem que brigar e tem que querer para que seja um orgulho da cidade. E os órgãos públicos têm sim que ajudar o clube. Muitas vezes se fala, né, eu comento, olha, vamos implementar ingresso sem custo para mulher e criança e tal. A pessoa fala, não, em São Paulo pode, que é uma lei municipal, em Santos não pode, porque não existe essa lei. Poxa, se isso é bom para o clube, se faz sentido,
não entendo por que não se sente na mesa, pô, e se resolva rapidamente. Só mais uma vez, o Marcos Vinícius Ferreira que está perguntando se a gente dá mais oportunidade para os garotos da base. A questão da base foi discutida na semana passada, convido inclusive o Marcos Vinícius a assistir aí na página da Fantástica União. E quando a questão dos fornecedores, tem uma série de pessoas aqui perguntando, o Rogério Nacarate, o Carlos Alberto, perguntando sobre fornecedor de material esportivo. O Santos, nos últimos 2 anos, 3 anos, fez uma parceria com a Capa e agora parece que está desmontando essa parceria. Era uma parceria que o presidente Modesto classificava como inovadora, que o Santos poderia ganhar mais, e agora parece que vai voltar a Umbro. Como que vocês como que vocês avaliam o fornecimento de material esportivo atual e como que vocês veem daqui para frente? Bom, num certo ponto, essa mudança, no nosso entendimento, foi um pouco precipitada e, ao mesmo tempo, demorada em ser tomada. Tá? Acho que, por tudo que se mostrou, do Santos tentar levar por conta e risco a confecção de uniforme, não deu certo, não deu resultado. O Santos não tem expertise de fazer gestão disso. Já é difícil a gente ter uma gestão para o futebol, para o dia a dia do clube, quem dirá para a confecção de material esportivo. Mas tudo bem. Eticamente, eu diria que essa renovação, quer dizer, aguardaram quase 3 anos e próximo da eleição, o clube tomar essa medida de fechar com o fornecedor, não é uma atitude muito ética ou muito razoável, mas ela foi tomada, cabe a gente respeitar, sentar. O nosso modelo de troca de fornecedor de material esportivo seria numa licitação aberta, com todos os fornecedores que tenham capacidade econômica e de qualidade para atender o clube, e fechar com a melhor proposta. Isso a gente estava andando já nesse caminho. Não aconteceu, já está fechado, nos cabe entender o contrato, respeitar o contrato, mas sentar na mesa, ver se tudo que está no contrato está dentro de uma política saudável e que, sobretudo, atenda o clube, tá? E se acertar. Quer dizer, isso não tem como. Quaresma, muita gente tem falado aqui de Adidas, que é uma empresa que não... Eu posso até contar aqui, se quiserem, o caso das camisas da Capa, porque fui eu que descobri uma brecha no contrato, quando nós entramos, eu estava no comitê gestor, fui eu que descobri a brecha numa reunião, porque o contrato da empresa anterior, que não é a Nike, era a Netshoes, certo? Era o contrato com a Netshoes, amarrava que o Santos tinha que dar um retorno para eles até 31 de janeiro do ano de 2015, e nessa situação você ficava amarrado porque eles tinham que ter o retorno de quem era a melhor proposta, para ver se cobriam ou não. Quando nós achamos a brecha de fazer um material próprio, porque lá só dizia o seguinte, falava de fornecedores, então tinha que apresentar os fornecedores. O próprio você podia romper o contrato. Foi a única brecha que se teve no contrato. A ideia era de se fabricar uniforme próprio durante 6 meses, aí entra a Legend 10, porque nós queríamos fazer uma camisa comemorativa para levar isso para os torcedores, uma camisa em 6 meses, onde você usaria a marca do Pelé. Foi aí que eu conheci a Legend 10, que esteve aqui o senhor Cris, e nós conversamos sobre essa parceria, e nesse período você fecharia com a empresa de material esportivo, porque eles levam aí em média 6 meses para colocar isso em produção. Então, para você ter a camisa em julho, você tem que estar fechando em janeiro. E tinham sim 2 ou 3 empresas querendo fechar com a gente. Mas aí, infelizmente, no meio desse caminho, o presidente Modesto pegou, colocou a planilha debaixo do braço, foi para a Itália, fechou tudo sozinho, não trouxe isso no comitê gestor. Quando trouxe que já fecharia um contrato a longo prazo, e não era o que a gente pensava no momento. E aí está hoje, o resultado diz que foi errado. Falando hoje,
desse contrato que está sendo fechado, eu gostaria que o Santos viesse em público abrir os valores. Porque nós não chegou a informação de que os valores não são 7 milhões de reais. São 3 milhões de reais e 4 milhões de fornecimento de material. Isso é muito pouco, e eu gostaria desse contrato aberto, para mostrar se realmente esse contrato aí foi fechado dessa maneira ou não. Eu quero a transparência no clube. Já que quer fechar o contrato 2 meses antes de uma eleição, traga o contrato transparente para todo mundo enxergar se é um bom contrato ou não. O que acontece? O Santos de uma camisa que valia 12, 13 milhões, com mais 2 ou 3, você tinha 12 milhões, 2 ou 3 de material, você recebia 8, 9, tá? Está recebendo 4 na mão e 3 milhões de material esportivo. Eu gostaria desse contrato aberto para a gente poder avaliar. O torcedor, o sócio precisa avaliar isso. Ainda mais em ano que o Santos deve disputar Libertadores e deve ter uma exposição bastante grande, né? Maior, lógico. Tudo isso conta para você fazer o contrato da camisa. Óbvio. Não é só o fato de você... A camisa tem que ser qualidade, a exposição, é a marca, é a estrutura. E eu não estou aqui culpando quem está fornecendo, não. Nem a empresa. Eu estou dizendo que a pedida do clube é errada. Às vezes o clube não tem estabelecido, como o presidente falou, o que ele quer para o fornecedor. E o fornecedor apresenta o que interessa para ele. Claro. Isso é lógico, né? Então, eu gostaria que esse contrato fosse apresentado para todos nós. Tem muita gente aqui criticando e lamentando a volta da Umbro. Como o Quaresma já falou dos valores que estão sendo especulados, eu também lamento realmente, como o Andrés também colocou, que se feche um contrato desse a 2 meses da eleição, né? Nós já tivemos em 2014 um problema de jogadores tendo uma porcentagem de venda na véspera das eleições, que até isso foi discutido no Conselho Deliberativo e ainda está na Justiça isso em alguns casos de alguns jogadores, e agora parece que não se teve, mais uma vez, o bom senso de colocar o Santos em primeiro lugar. Yeah. Tem muita gente perguntando aqui sobre estádio, sobre CT. Eu gostaria se de alguma forma o Santos poderia ativar o marketing para uma possível reforma da Vila Belmiro ou para a Nova Arena. Queria, antes de passar a bola para vocês, só falar o caso do Benfica, que no Benfica, em Portugal, o estádio é dividido em quatro áreas e cada área é de um patrocinador. Então você tem uma área que é da Emirates, uma área que é da Benfica TV, uma área que é da Sagres, que é uma cervejaria, que são empresas que não necessariamente estão no uniforme. Então é mais uma forma de você ativar a sua marca e ter uma parceria estratégica com uma grande empresa. Como que vocês veem essa questão de poder fazer com estádios, se isso é possível no Santos? Olha, o marketing é fundamental em qualquer tipo de empresa. E a capacidade de criação do marketing também é fundamental para gerir produtos, gerir formatos e fontes de receita. Essa do Benfica, a gente já conhece o caso, é uma maneira muito inteligente de você formatar e conseguir uma receita adicional ao tradicional nome na camisa. Tá? Tudo isso parte de uma área de marketing devidamente estruturada e voltada para criar produtos. Só voltando à sua pergunta, que você comentou antes, Quaresma, o Vanir Mateus está perguntando aqui se o presidente tem autonomia para fechar esse tipo de contrato de fornecimento de material esportivo sem o ok do comitê gestor. Acho que só para como você já abordou esse caso, se você quiser concluir, complementar. Nesse período, não seria moral. Tá? Se ele fechar, não tem problema, porque o Santos não tem como intervir. Mas existem algumas coisas que, por questões morais, você deveria passar no conselho. Este é um contrato que, antes de uma eleição, se a coisa é bem transparente, você deveria passá-lo no conselho, sim. Agora, ele tem essa autonomia. Isso a gente não vai questionar. O Manchester United, se eu não me engano, ele tem um patrocinador na camisa e ele tem 51 patrocinadores adicionais, que são patrocinadores que trabalham na rede de TV do Manchester, trabalham em categorias de base, trabalham em rede social. Então você entra com os patrocinadores, isso é um marketing. Você trabalha com os patrocinadores apoiando a estrutura do clube e este apoiador tem um retorno da torcida e volume do que o clube apresenta. Então quando nós falamos em patrocinador, ele não tem que ser único na camisa. Nós podemos ter os secundários, os terciários, mas que geram receita para o clube.
Quando a gente fala de receita, são várias ações que precisam ser tomadas. A gente, no Brasil, acho que a maioria dos times, eles focam muito no patrocínio só da camisa. O patrocínio da camisa é único. Às vezes você sobrecarrega um patrocinador, e isso eu estou falando pela condição financeira do país, você sobrecarrega um patrocinador, tendo que pegar 15, 16, 18, 20 milhões com ele. Por que você não pode, às vezes, dividir isso? Você não pode, pensando em alguma situação, ter uma condição um pouco menor para ele, mas um patrocínio forte, e você ter outros que possam complementá-lo e fazer um patrocínio o dobro do que ele ofereceria. Esse é o trabalho que você precisa administrar. Eu falei do Manchester aqui, não é só o Manchester não. Eu acho que tem mais 2 times, tem um time na Inglaterra e mais um na Itália ou na Espanha. O Barcelona é um também que trabalha com patrocinadores secundários. E isso você começa a fazer volume para as pequenas situações. Na Inglaterra são todos os clubes, na verdade. Quanto a CT Vila Belmiro, eu vou deixar claro uma situação que eu acho. A Vila Belmiro precisa de uma reforma, é ponto pacífico, certo, presidente? Urgente. Pronto. Isso não temos que discutir mais. Quanto a CT, o Santos precisa inovar, precisa renovar isso aí. O CT do Santos hoje, eles são bons, mas são ultrapassados. Você precisa trazer uma inovação. Com isso, você só vai conseguir trazer isso aí fortalecendo novamente a marca. Patrocinadores, parceiros e estrutura. Venda de jogador, que vem como secundário, entendeu? Você vai formar jogador, você vai vender jogador, você vai ter essa criação. As pessoas precisam entender que não é simplesmente bater uma varinha. Hoje, um clube com 600 milhões de dívida, que foi aumentado nesses últimos 3 anos, quase 250 milhões de dívida, simplesmente, eu vou montar uma situação. Você precisa ter parceiros trabalhando. E é o que nós vamos buscar. Tá. O Vandeik Evaristo Silva e o Charlton Júnior estão perguntando como que a Fantástica União enxerga os torcedores de outros estados. Como que o Santos pode, de alguma maneira, chegar nesse torcedor. Foi a nossa primeira live, relacionamento com sócios, mas eu acho que como a eleição está chegando perto, é sempre bom a gente ter as propostas refeitas, né? A primeiro ponto seria uma pesquisa com associados, né, Rueda? Mas o que mais que a Fantástica União tá propondo? Então, primeiro, a Fantástica União não enxerga torcedores de outros estados, torcedores de São Paulo, torcedores de Ribeirão Preto. A gente enxerga torcedores do Santos, independente de onde estejam, tanto aqui como lá fora, tá? E nossa obrigação é conhecer os hábitos dessa torcida. Para quê? Para eu poder oferecer produtos e benefícios que ajudem o clube e que sejam interessantes para essa torcida. Então, como foi bem colocado, a gente pretende fazer uma pesquisa de mercado com essa torcida fora do eixo Rio-São Paulo, e com pessoas de São Paulo e de Santos também, e entender o que eles esperam do clube, o que eles gostariam de ter do clube. Tá? Um dos pontos que é de implantação imediata, que a gente deve colocar assim que a gente vencer as eleições, vão ser uma condição de receber em Santos essa torcida. A gente tem ficar sabendo de muita torcida que vem de outros estados, de outras cidades, e chegam em Santos para assistir um jogo, muitas vezes famílias, esposa, não tem um ponto de encontro, não tem um lugar para tomar um café, para eventualmente tomar um banho. Então a gente pretende rapidamente colocar esse tipo de local à disposição da torcida de outras praças. Tá? Mas a primeira coisa fundamental é ouvir a torcida, o que eles pretendem. Fomentar as embaixadas, ou seja, você poder ter porta-vozes do clube captando, transformando essa torcida em sócios. Tá? A gente acredita muito nesse modelo, tem que ser reestruturado. Novamente, tudo no diálogo. Temos que sentar na mesa com as embaixadas que a gente tem e repensar o modelo. O Alessandro Lopes, ele está perguntando aqui se o contrato recém-feito com a Ombros ele pode ser quebrado. Acho que até o Quaresma já colocou que o contrato ainda não está público nem mesmo para os conselheiros, então essa pergunta não tem como a gente saber ainda se o contrato pode ser quebrado ou não, porque a gente não sabe as cláusulas, mas uma das propostas é que a gente reveja todos os contratos, né?
Esse é um ponto que seria interessante colocar para vocês. Isso é uma das coisas que eu, pessoalmente, não entendo no mundo do futebol. Qualquer empresa, você tem contratos que você faz por 2, 3, 4, 5 anos, mas todo contrato tem uma cláusula de saída. Olha, se não tiver problema nenhum, simplesmente quiser mudar, eu com 30, 60 dias, qualquer das partes pode quebrar o contrato e cada um segue seu caminho. No clube a gente tem vários contratos, a gente acabou de passar por um problema, infelizmente, com a CSU, que era contrato de 5 anos, que foi renovado por mais 5 ou não foi, isso onerou o clube, tiveram que fazer um acordo para não ter problema, ou seja, a gente não consegue entender um contrato que não tenha uma cláusula de saída. Obviamente, você pode, no caso de camisas, não é uma coisa como o Quaresma comentou, é uma coisa que você muda do dia para a noite. Se você tiver uma cláusula de saída de 6 meses, se o fornecedor não está te tratando bem ou você está descontente, o clube tem que ter total liberdade para falar, estou mudando. Isso serve para que o fornecedor também tenha mais responsabilidade, mais empenho em nos atender bem. Da Rede Globo se comenta, né? Ela não está... o contrato é de 3 e 5 anos, mas, poxa vida, se não resolverem ir rápido o que estão fazendo com o dono do clube, que é o sócio, e o contrato for de 5 anos, sem cláusula de rescisão, como é que a gente fica? Até quando o clube vai admitir o seu sócio maltratado? Já um ano. Quer dizer, isso não tem sentido e é nosso comprometimento ter esse tipo de relacionamento com todos os fornecedores do clube. O Douglas Silva está falando aqui, já estamos passando vergonha por falta de responsabilidade, precisamos trocar a diretoria já. Douglas, essa é a nossa opinião, por isso que a gente está aqui trabalhando, botando a cara, eleição dia 9 de dezembro, é o que o Andrés fala o tempo todo, Rueda só depende do sócio, sócio é o dono do clube, então eu gosto sempre de reforçar que dia 24 de novembro é a data final para que o eleitor que queira votar em São Paulo peça a mudança de domicílio, mande um e-mail para a secretaria do clube. 9 de dezembro é a eleição, então assim, a eleição do Santos é definida por poucos votos, então concordo que tem que mudar e depende só da gente, por isso que a gente está aqui trabalhando. Temos aí uma série de eventos marcados, nos dias 18 e 25 de novembro temos os cursos para quem quiser ser conselheiro. O e-mail é curso@santasticaunião.com.br e tem muita gente também perguntando sobre venda de ingressos. André, você já comentou um pouco sobre a Rede Gol, a CSU, mas tem muita gente perguntando se nós teremos pontos de venda em outros lugares, no interior de São Paulo. Vitor, só esclarecendo um pouco essa parte do conselho. Por favor. Curso, que eu acho que é importante. Isso é um curso que nós criamos, nós estamos hoje trazendo essa ideia para que as pessoas que querem ser conselheiro, e isso independe, a pessoa que quer ser conselheiro, ele tenha a ideia de qual a participação dele no clube. Porque a gente vê muito conselheiro lá, infelizmente, entrando, saindo, não participando. A gente quer que a pessoa saiba a responsabilidade. Ele não precisa ficar lá gritando, ele no púlpito fazer escarcéu, né, que a gente vê, não precisa. O que a gente quer é a participação do entendimento dele para o clube, porque ele está sendo um sócio que passa a ser um conselheiro com a responsabilidade de ter sido votado. Então ele tem que saber o papel dele no que é certo e no que é errado. É certo, vamos traçar essa linha. Errado, vamos traçar essa linha. Então é importante esse curso que nós estamos oferecendo para todo mundo. Queria só comentar um pouquinho, quer dizer, a gente pretende sim qualificar os nossos conselheiros. Nós não digo somente da SU, esse curso é aberto, tá? Qualquer sócio interessado em entender o que é estar conselheiro do clube, ele pode participar. A gente quer passar informação para o sócio de como ele tem que se comportar, o que ele tem que olhar, o que ele tem que fiscalizar no clube, ou seja, realmente melhorar a qualificação dos novos conselheiros. Obviamente, o clube já tem conselheiros aí, as várias gestões que deveriam já saber de tudo isso, então não tem muito sentido, tá? Quando a gente fala em profissionalização do clube, eu costumo falar, a gente tem que profissionalizar tudo, né?
desde seu presidente, seu vice, quer dizer, o sócio, tem que bater currículo, ver qual que tem um perfil melhor para assumir essa função. Tá? E o conselho também tem que ser um conselho que tem que estar na era do século XXI. Ele precisa estar melhor qualificado. É isso aí. Tem uma série de perguntas que a gente não vai conseguir fazer. As nossas lives elas têm duração de 1 hora em geral. O André Rueda se comprometeu na semana passada, a gente mantém o compromisso de responder todas as perguntas que aparecem na live. Então, se você fez alguma pergunta que não foi respondida, eu sempre dou prioridade para as perguntas sobre o tema do dia, que é marketing e fornecedores, mas se você tiver uma pergunta que não foi respondida, fica tranquilo que nos próximos dias a gente vai responder, você vai receber a notificação do Facebook e você vai poder saber a resposta da pergunta que você fez. A gente está encaminhando para as observações finais. Quaresma, alguma coisa a mais que você gostaria de falar sobre o tema ou sobre a Eu gostaria de reforçar o sócio. Eu quero dizer o seguinte: nós, sócios, e aqui nós não podemos nos colocar como candidatos, nós, sócios do clube, somos o responsável pela mudança. Os brasileiros são responsáveis pela mudança do país. E nós somos os responsáveis pela mudança do clube. Nós, sócios, temos a responsabilidade, dia 9, mais do que nunca, de saber em quem vai votar. Nós, sócios, somos os donos do clube, de um clube que está sendo maltratado por várias administrações por falta de profissionalismo. Eu queria fazer uma colocação aqui, que eu recebi um e-mail falando do senhor Dr. Rubens Quitas. O Rubens Quitas, eu era moleque nessa época, ele era um empresário, um grande empresário na cidade, e ele tomou a frente do clube, saneou as contas e colocou o clube sendo campeão em 1978. Nós temos que olhar e ver que o clube existe um histórico. E nós somos empresários tentando buscar uma melhoria do clube também. Nós queremos que o sócio faça a avaliação, mas que o sócio vá votar, vá até a urna e dê a sua opinião. Nós estamos aqui para ajudar a mudar o clube, a melhorar o clube. Essa é a nossa função. Aí sim, politicamente, nós vamos dizer para vocês, é o que nós vamos buscar e podem nos cobrar. Mas você, sócio, tem que participar dessa eleição. Obrigado, boa noite a todos. Rueda. Eu queria aproveitar o espaço, de novo, para reiterar, né, que tanto Quaresma como o Andrés não somos políticos de carteirinha, tá? E muita coisa acontece e a gente fica até espantado, porque não é nosso dia a dia, não é o que a gente está acostumado, não é assim que a gente costuma enxergar. Então, nos últimos dias, por isso a gente até brincou, pô, Quaresma, você está aí e tal, não sei o quê. No ambiente político do clube, um montão de insinuações, de boatos e tal, e eu reforço o seguinte: a Fantástica União foi criada, como todos devem saber, com princípios de honestidade e democracia. Por isso conseguiu juntar um número expressivo de grupos que acreditaram no projeto, no modelo, e talvez a pessoa que está de fora não acredita. Vira e mexe tem boatos, não, deve existir troca de cargos. Garanto, não existe. Nossa, deve existir o pessoal recebendo salário para ajudar a chapa. Eu garanto, não existe. Na última sexta-feira, numa reunião interna, mais uma vez um processo democrático, super transparente. Vocês sabem que a nossa chapa busca há 1 ano já a união de todas as oposições, por não aceitar mais o quadro atual do clube. A gente se coloca sempre com a bandeira, se colocou sempre com a bandeira de união de todos os grupos, por um bem maior. Infelizmente isso não aconteceu. E recentemente, a gente conversa com todos os grupos, tivemos uma proposta de numa situação de composição. No modelo nosso, nem eu, nem o Quaresma decidem nada nesse sentido político. Levamos para o grupo, o nosso grupo rejeitou essa união nas bases que eram ofertadas e somente isso aconteceu. Mais nada. Aí já virou isso uma central de boatos, que o
o vice-presidente nosso estava insatisfeito, que não estava mais no grupo, que o André estava desmotivado. Gente, vocês têm que aprender a conviver com democracia. Não somos políticos. Isso acontece com vocês que estão acostumados com isso. Vocês que costumam soltar boatos, soltar mentiras, onde leva a nada. Tá? O nosso modelo não é esse. A gente sempre vai escutar as bases para tomar qualquer decisão final em campanha. Não pense que isso é fraqueza de decisão. Uma coisa é campanha, outra coisa é em gestão. Em gestão, a gente se qualifica como um dos melhores currículos para tocar a situação que o clube está. Contra a campanha, nosso modelo é democrático. Escutamos todos e a decisão da maioria sempre vai ser seguida. Boa noite a vocês. Boa noite, pessoal do Santista Roxo. Um alô. E olha, semana que vem tem mais. Aguardamos vocês, hein? Abração. É isso aí. Estamos então para o final. Eu acho que tudo que o Andrés falou só mostra que a gente está propondo uma coisa nova para o Santos, uma coisa que o Santos não tem visto nas últimas administrações. O que o Rueda sempre fala, você associado que vai votar, compare os currículos dos candidatos, compare as propostas, compare as ideias, que eu tenho certeza que você facilmente vai se juntar a nós, Fantástica União, juntos por um Santos mais forte, e que você vai ver que a única chapa que representa uma mudança e que representa a entrada do Santos de vez do século XXI dentro de um futebol moderno é a nossa. Então, dia 9 de dezembro, a gente conta com o seu voto, conta com o seu engajamento vizinho, namorado, namorada, amigo, até ex-namorado, tudo tá valendo para que a gente possa tirar o Santos dessa situação e que a gente possa voltar a brigar por títulos. Então, obrigado pela atenção, pela paciência, boa noite a todos e semana que vem tem mais. Boa noite, obrigado.